Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Trago saudações à igreja de Umuarama, de Curitiba, dos irmãos, dos meus pais, os pais da Júlia, vários irmãos que eu corro o risco de não lembrar de todos se for falar um por um, então eu vou deixar assim. Vários irmãos mandaram abraço, e isso de fato aconteceu. Sintam-se amados pela igreja em Curitiba, pelos irmãos lá, todos têm muito carinho, muito apreço pelos irmãos, e nós somos sempre muito edificados quando nós estamos aqui com os irmãos, quando os irmãos vão para lá também. É uma alegria e nós vemos a multiforme sabedoria de Deus no corpo, né? Que Deus possa falar nossos corações nessa noite, apesar de mim, apesar das minhas limitações, apesar da minha ignorância, que Deus possa falar, que o seu Espírito Santo possa se mover e que Ele possa nos ensinar aquilo que Ele deseja, em nome de Jesus Cristo, que somente Ele tenha primazia, somente Ele tenha espaço nessa noite. Quando eu estava orando ontem, o irmão me convidou a estar compartilhando algo com os irmãos. Enquanto estava orando, eu pensei em algo que eu tive a oportunidade de compartilhar lá em Curitiba, quando compartilhamos a ceia. Mas ali na ceia, nós buscamos trazer uma palavra mais voltada para a ceia. E é um pequeno estudo que eu tenho já feito há alguns meses sobre transformação, sobre perdão. E então ontem me veio esse compartilhar novamente ao coração e o Senhor me colocou outras coisas mais que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando a gente pensa em transformação, é uma consequência do perdão de Deus. Mas vale nós lembrarmos o motivo. Por que nós, como seres humanos, precisamos de perdão? Por que precisamos ser perdoados? Do que nós precisamos ser perdoados? Talvez se você pregar o evangelho a alguém que tem uma moral muito alta, ele não vai entender do que ele precisa ser perdoado. Talvez ele não fez nada de errado aos olhos dele. Ele é um bom homem. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 3, bem no início da sua Bíblia. Eu vou estar lendo na versão ACF, se os irmãos, creio que a maioria tem essa versão também. Em Gênesis, capítulo 3, aqui Moisés vai nos escrever através do Espírito Santo, no versículo 19. Gênesis 3, versículo 19. Diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui a gente tem a morte estabelecida no mundo. Esse versículo ele é escrito logo após o homem pecar contra Deus. O pecado ele entrou no mundo e esse foi o veredito do Deus Santo, que não tem comunhão com o pecado. A sentença ao homem foi da mesma forma que ele do pó foi criado, ele voltasse ao pó. Com o pecado veio a morte. É uma consequência do pecado. E toda a linhagem estava inescapável deste veredito, da morte eterna. Em Romanos 6, na primeira parte, no versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Esse é o pagamento, o justo pagamento pelo pecado. Deus, como um Deus santo e perfeito, ele não tem comunhão com o pecado. Ele é perfeito em sua justiça. Então,
nós nascemos já em pecado. A Bíblia nos diz que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Sendo assim, como poderia o homem ter comunhão com Deus? Como ele poderia não ser imediatamente morto assim que pecasse? Para isso, Deus estabeleceu uma solução temporária. Se os irmãos abrirem Levítico, 2 livros mais à frente na sua Bíblia, em Levítico, capítulo 4 de Levítico, logo no início do livro. Eu vou ler Levítico 4, do versículo 13 ao versículo 21. Vai dizer o seguinte: mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar. E fará este novilho, como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, ele será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. Então aqui Deus estabeleceu um rito para que o povo não fosse consumido assim que eles pecassem. Nesse rito Deus estabeleceu que os anciãos deveriam escolher um novilho, colocar as suas mãos sobre ele, como nós lemos. Então esse novilho iria representar os pecados do povo, e esse novilho deveria ser assim morto. Assim, o pecado que gerava morte para a pessoa não mais a mata, mas ainda a morte se faz necessária. Não mais de quem cometeu, mas agora de um novilho que recebeu a imposição das mãos e agora representa o pecado do povo. Só que, veja, aqui nós temos 2 pontos. O primeiro é que era um ritual insuficiente, porque o povo, embora se tornava cerimonialmente limpo, o pecado não saía dos seus corações. Assim que eles pecavam, eles pediam perdão, acontecia o sacrifício, mas eles voltavam a pecar. Não era suficiente. Eles podiam ter o pecado da sua ação perante Deus, mas o animal não trazia transformação ao seu coração. Então já existia um perdão, mas não existia uma transformação, e por isso a Bíblia nos fala que dia após dia, semana após semana, mês após mês, muitos animais foram mortos nesse rito de expiação, de perdão dos pecados do povo. E uma outra situação que nós vemos aqui é o intermediário. Em Êxodo, os irmãos não precisam abrir, mas em Êxodo, capítulo 28, Deus vai estabelecer o sacerdote. Então aqui nós lemos no começo que o sacerdote tinha a função de ir diante do Senhor e ali representar a justiça divina. E essa é a função do sacerdote. O primeiro sacerdote, que foi Arão, tinha essa função de representar a Deus. E Deus, desde o início, sempre teve o desejo de que o seu povo tivesse livre acesso a ele. Quando nós vamos em Êxodo 20, talvez os irmãos conheçam essa situação, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, ele está diante do Monte Sinai. Então a glória de Deus se estabelece no pé do monte,
E o povo tem muito medo. E Moisés fala: não tenham medo, se acheguem à presença do Senhor. Então o povo diz: vá você na nossa frente, Moisés, nós não queremos, nós tememos por nossa morte. Isso é em Êxodo 20, se os irmãos quiserem anotar, os que estão anotando, está em Êxodo 20, do 18 ao 21 acontece esse fato. Talvez eles de fato morressem. Inclusive, a sua temeridade era honesta. Mas ainda assim Deus esperava a ousadia do seu povo e esperava a comunhão desde o início. Mas como o próprio povo não tinha a coragem, então o sacerdote representava. Então nós temos duas situações, irmãos. Uma, o sangue dos animais não podiam transformar. E a segunda, se fazia necessário um intermediário entre Deus e os homens, que era o sacerdote ou o líder. Moisés também representa, embora não fosse da linhagem sacerdotal, representa um sacerdote, pois ele recebe do Senhor e compartilha leis com o povo. Então vamos ao Novo Testamento, irmãos, em Hebreus, capítulo 10. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, a gente vai ter uma luz. Aqui o autor aos Hebreus nos explica com muita clareza tudo isso quis dizer, tudo isso que nós compartilhamos agora. Em Hebreus, capítulo 10, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica. Porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Aleluia! Glória a Jesus Cristo, nosso Senhor amado, perfeito. Esse texto é maravilhoso, né, irmãos? Ele fala sobre a obra suficiente de Jesus Cristo. A obra única que não se faz nenhuma outra necessária. Ele é muito categórico ao dizer que é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado. Por isso ele diz no versículo 9, tira o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro não se faz mais necessário.
Mas agora o segundo, uma só vez, foi necessária e foi suficiente. E aqui, irmãos, nós temos uma situação muito interessante quando nós lemos, eu que fiz questão de ler até o versículo 18, porque no versículo 18 tem uma palavra, no final do versículo, que diz, ora, onde há remissão destes, ou seja, no versículo 17, dos pecados e das iniquidades, onde dá remissão dos pecados e das iniquidades, não mais oblação. Oblação, os irmãos podem entender como sacrifício. Não mais sacrifício pelo pecado se faz necessário. Essa palavra remissão, ela tem um significado na sua escritura original de absolvição, de perdão. E é interessante, irmãos, que também, se os irmãos olharem sua Bíblia, eu li a maioria das versões, eu vi que todas trazem remissão, das que eu li, pelo menos, eles não trocam essa palavra, e as que trazem remissão vai estar escrito com 2 S's. E existe uma diferença aqui, irmãos, porque no direito penal, a remissão com C cedilha, que não é o caso, ela significa diminuição da pena por esforço. Na remissão com C cedilha, quando você escreve com C cedilha, quer dizer que o réu precisa fazer algo para que a sua condenação seja aliviada. Existe um esforço. Para que ele tenha diminuição da sua pena, ele tem que prestar serviço comunitário, ele tem que ficar em cárcere privado por alguns meses, e talvez por bom comportamento há uma remissão com C cedilha da sua pena. Mas glória a Deus que não é uma remissão com C cedilha, porque se fosse, nós não teríamos salvação, meus irmãos, com certeza. A remissão com 2 S's, ela vem do sentido de quitação. É quando o réu ele recebe uma absolvição total da sua pena. Ele recebe o perdão total da sua pena. O réu foi totalmente absolvido. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Porque nós fomos absolvidos do nosso pecado. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro perfeito de Deus nos absolveu. Nos absolveu. Porque o que poderíamos fazer para merecer algo do Senhor? Nenhum mais perfeito trabalho ou esforço satisfaria, quitaria a nossa dívida. Nós temos uma dívida eterna e ela foi quitada da mesma forma, por um ser eterno. Somente Jesus Cristo poderia fazer essa obra. E por que somente Jesus Cristo podia fazer essa obra? Por que eu não poderia morrer pelo pecado do meu irmão, pelo pecado do João, do Renato, ou ele morrer pelo meu pecado? Eu podia chegar na corte e dizer ao juiz, não condene o João, eu morrerei por ele. Mas eu sou igualmente pecador. Eu sou igualmente merecedor da condenação eterna. Como poderia eu me colocar como alguém que irá remir completamente, como alguém que iria receber a punição que estava destinada ao João, aos irmãos, a mim? Como que eu poderia me colocar para morrer em seu lugar, se eu também mereço a morte? Nós 2 morreríamos juntos. Nós 2 seríamos condenados. Por isso, a obra de Deus é tão perfeita, porque não existe falhas, não existe lacunas. Somente um ser perfeito poderia morrer por um ser totalmente envolto em pecado. Assim a justiça de Deus se faz manifesta. Porque Deus justamente tem a paga da morte para o pecado e para o pecador. Mas Jesus Cristo derramou o seu perfeito sangue para que nós não mais morrêssemos. E mais do que o perdão, nós fôssemos transformados, porque através de Jesus, sim, através da salvação, da conversão, através do Espírito Santo, a nossa natureza é transformada. Não mais Deus vive em nós. Perdão, irmãos. Não mais eu vivo, mas Deus vive em nós. Deus vive em mim. Deus vive nos irmãos. A nossa natureza foi transformada. Então agora nós podemos não mais pecar. Mas como? Porque a nossa natureza foi transformada. Agora, se a sua natureza
nunca foi transformada, todo o seu esforço para se manter santo é em vão. Por dois motivos. Primeiro, porque você não conseguirá. Pelo seu esforço você não conseguirá. E segundo, porque o seu esforço de santidade, Isaías vai descrever como trapos de imundícia. As nossas obras, elas são semelhantes a trapos de imundícia. Todo o esforço que vem do homem não tem valia alguma para Deus, porque ele sai de um coração pecador, envolto em pecado. Então, nós podemos terminar o verso que eu comentei anteriormente. Deus prova o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Da mesma forma, se os irmãos puderem abrir suas Bíblias em 1 Timóteo 2, 5. Timóteo é um livro muito precioso, irmãos. É dito que devemos levar em grande valia as últimas palavras de um homem, né? E Timóteo foi um dos últimos livros que o apóstolo Paulo escreveu. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não mais mediadores se fazem necessário. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia nos fala que o véu que separava foi rasgado de cima a baixo. Não mais se faz necessário que alguém sacrifique um cordeiro por nós. Não mais precisamos de mediadores. Nós temos livre acesso a Deus pelo sangue do cordeiro. Jesus Cristo conquistou isso na cruz. O seu sangue é suficiente. Não mais precisamos que ninguém fale por nós. O Espírito Santo que nos habita é o Espírito que está em Jesus, é o Espírito que está em Deus, e ele nos foi dado graças à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os irmãos não precisam abrir, mas da mesma forma que Timóteo fala, nós teremos em Hebreus também, capítulo 4, versículo 14, que Jesus é o sumo sacerdote e que por meio dele podemos nos aproximar de Deus. Em Hebreus 10 também diz que para entrar no santuário com ousadia pelo sangue de Jesus Cristo. Em Apocalipse também nos diz que temos acesso direto a Deus pelo sangue do sumo sacerdote. Apocalipse 1, versículo 16. Glória a Deus por isso. Não mais mediadores se fazem necessário. Então, aqui o ciclo é fechado. O pecado se instaurou na terra. A morte era um destino merecido e esperado. Para que isso não acontecesse, Deus estabeleceu um rito imperfeito, mas ainda necessário, para que o povo pudesse ainda se aproximar de Deus e não ser consumido. Então Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, veio à terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado com o Pai, e graças a essa ressurreição nós fomos perdoados, porque Ele morreu por nossos pecados. E, portanto, não mais temos necessidade de intermediários. Nós podemos nos chegar a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Nos chegarmos a Deus. Um dia... Obrigado, Sara. Um dia eu tomar uma água. Enquanto fazia a faculdade ainda, eu estava no grupo cristão que eu participava, que foi uma bênção de Deus para mim naquele período de faculdade. Me salvou de muitas coisas. E uma moça trouxe um convidado que era ateu, e ele fez uma confissão muito interessante. Ele disse: como que eu não creio que Deus existe, porque como que Deus, todo perfeito, como Jesus Cristo, todo perfeito, morreria por mim, por nós, que eu que sou mau.
Ele entendeu tudo já. Ele já entendeu. Esse é o ponto. Eu falei para ele, você entendeu. Essa é a maravilha incompreensível. Essa é a loucura do Evangelho que Paulo fala. O Deus perfeito morrer... Ele não morreu somente por pessoas más, ele morreu por aqueles que o crucificaram, aqueles que o mataram. Ele morreu pelos soldados romanos que pregaram os pregos em suas mãos. E ele morreu por aquele menino também. Isso me marcou porque eu disse para ele algo. Eu falei, nós passamos provavelmente por dificuldades muito parecidas. Você e eu. Mas o que nos difere... Algo que nos difere é que quando eu chego em casa, depois de ter um dia difícil, atribulado, um dia corrido, um dia triste, uma notícia ruim, é que eu posso chegar no meu quarto, dobrar meus joelhos e orar a Deus. E dos céus eu recebo o consolo, e dos céus eu recebo o afago, e dos céus eu recebo o amor que eu não mereço. Eu falei para ele, É uma situação desesperadora você passar por situações de sofrimento, de tristeza, e não ter a quem recorrer. Você poderia recorrer a familiares, mas os familiares não vão ter o poder de remover ou de dar um propósito à sua dor. Só em Deus nós encontramos propósito, para todas as coisas. É Deus que nos dá propósito na vida, tanto nas bênçãos quanto nas tribulações. E não ter esse propósito, a minha vida se tornaria um caos. Eu ficaria totalmente perdido se não tivesse um propósito em tudo o que acontece conosco. E a Bíblia nos fala que não cai um cabelo de nossa cabeça sem que seja a vontade de Deus, uma folha de uma árvore. Isso é motivo de conforto para mim. Enquanto eu li a respeito da salvação, eu também li a respeito de um personagem do Novo Testamento e, coincidentemente, ele me fez enxergar ainda com mais clareza o plano, com mais clareza a obra da crucificação. Esse personagem é Pedro. E eu vou passar brevemente com os irmãos pela história dele, para que eu possa talvez mostrar um pouco daquilo que me impactou enquanto eu entendi um pouco da sua vida. O chamado de Jesus Cristo para Pedro foi muito interessante. Ele tem várias interações com Pedro. E dos discípulos do Senhor, Pedro é o que tem o nome mais vezes mencionado na Bíblia. Ele é o que mais interage com Jesus, e ele é o que mais aparece. Então Pedro, ele tem uma primeira interação. Eu vou somente citar os versículos para que os irmãos possam depois conferir. Em João capítulo 1, versículo 40, André leva Pedro até Jesus. André era um discípulo de João Batista. Aos irmãos que estão assistindo The Chosen, não sei se tem alguns que assistem, eu parei, acho que na segunda temporada, nunca mais assisti. Mas eu gosto de... Quando tem, o irmão mencionou a Paixão de Cristo, eu gosto quando tem filmes que tentam remeter a vida da Bíblia, porque isso elucida muita coisa na mente, né? Você vê um pouco na interação e ajuda a gravar. E esse episódio eu lembro que aparecia, onde Jesus aparece para André, e André chama Pedro. Pedro vai até Jesus, isso em João 1, versículo 40. Em Lucas capítulo 5, Jesus está pregando para uma multidão na orla da praia. Então Pedro chega com seu barco, depois de passar a noite inteira em claro e sem pescar nada. Então Jesus ele pede para entrar no barco de Pedro, para que ele fosse um pouco mais distante e assim ele tivesse a possibilidade de pregar a todos que estavam na orla. Ele teria uma distância onde a sua voz seria melhor ouvida. Então ele entra no barco, prega aos que estão na orla, e depois de um tempo ele termina a sua pregação, seu compartilhar. Ele olha para Pedro e ele pede para Pedro jogar as redes do outro lado. Pedro responde que eles passaram a noite em claro, pescando e não encontraram nada.
mas mesmo assim ele diz, pela sua palavra eu jogarei as redes. Então ele joga e os irmãos conhecem que o barco quase vem a naufrágio, de tanto peixe que ele consegue pescar. Depois dessa interação, Jesus ele fala a Pedro, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então a Bíblia nos fala que Pedro deixou tudo, Pedro e os outros discípulos que estavam com ele deixaram tudo e seguiram Jesus. Pedro ficou com medo porque essa manifestação do poder de Deus revelou o seu pecado. Mas Jesus o encoraja. Guardem essa frase que Jesus fala para Pedro, você será pescador de homens. Então eles deixam tudo e seguem Jesus. Esse episódio também aparece em Mateus 4:18 e Marcos 6. Depois disso começam as interações entre Jesus e Pedro. Nós vemos que Pedro tem uma das revelações mais poderosas de todos os discípulos do Novo Testamento. Ele é aquele que, quando questionado por Jesus, que pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus responde que não foi nem sangue nem carne que revelou isso a Pedro, foi o Espírito Santo de Deus. E é interessante que isso aparece em Mateus 16, só que um pouco mais para frente, ainda em Mateus 16, após de ter recebido uma das revelações, das maiores revelações de todo o período apostólico, ele também recebe uma das maiores repreensões. Quando Jesus começa a contar que ele era que era necessário que ele fosse para a cruz. E aí Pedro fala, não faça tamanho mal contigo, Jesus. Então ele diz, afasta-te, ou para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo. Então Pedro, você vê que era um discípulo que se manifestava muito, ele falava muito, e tem um irmão que eu não lembro quem foi, que eu estava assistindo um compartilhamento dele sobre Pedro, eu não lembro o nome dele agora. Ele disse que Pedro falava de forma acelerada enquanto a sua mente ainda estava em ponto morto. Então ele falava muitas vezes sem pensar. Ele falava no impulso. Só que Pedro era um homem muito sincero. Pedro, por ser sincero, ele acertava e errava. E assim ele foi aprendendo. Um pouco mais para frente nós temos a situação que aparece nos 4 evangelhos. São poucas passagens da Bíblia que aparecem nos 4 evangelhos, principalmente em João. E essa passagem vai estar em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 13. E essa passagem fala exatamente de Jesus Cristo. Ao compartilhar novamente aos seus discípulos, ele disse que ele serviria de escândalo para as ovelhas, porque o pastor seria levado e as ovelhas ficariam dispersas. Então Pedro diz que de maneira nenhuma Jesus serviria de escândalo para ele, e ele estaria disposto a morrer com Jesus Cristo. Então Jesus ele responde a Pedro e diz que, na verdade, ele negaria Jesus Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. E na versão, em João 13, João ainda relata que após Jesus falar isso, ele insiste de novo, ele diz, de maneira nenhuma, eu não pecarei, eu não trairei o Senhor, eu vou continuar, eu morrerei com o Senhor Jesus Cristo. E obviamente Pedro faz o que Jesus previu que ele faria. Ele o trai 3 vezes. E quando o galo canta, ele se lembra das palavras de Cristo e chora amargamente. Então aqui, irmãos, já me encaminhando para o fim, Jesus ressuscita para a alegria de Pedro, para a nossa alegria, para a alegria de todos os discípulos. Jesus ressuscitou. E em Lucas 24 vai mostrar que as mulheres vão até o local que Jesus estava enterrado, que ele estava sepultado, e descobrem que ele não estava mais lá. Então elas voltam correndo para avisar os discípulos.
Assim que elas avisam os discípulos, Pedro e João correm em direção ao local que Jesus estava enterrado, em direção ao túmulo de Jesus, e não o encontram lá. Pedro fala no Evangelho de João que ele já entra, já vai direto para dentro do sepulcro e percebe que Jesus não estava lá. Aqui nós vemos um coração de um homem aflito e de um homem que amava Deus, um homem que amava Jesus. Assim que ele descobriu que Jesus não estava lá, ele correu em direção a ele. E em João irá aparecer que João, escrito pelo apóstolo João, é até engraçado, porque eu até estava comentando isso esses dias, porque João ele escreve da seguinte forma, ele diz que as mulheres informaram Pedro e João, e o discípulo a quem Jesus amava correu mais. João fez questão de falar que ele correu mais do que Pedro. E ele também falava dele mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Então Pedro não encontra Jesus. Em Marcos 16, versículo 7, vamos abrir lá, irmãos? Marcos 16, versículo 7, que é um versículo importante. É a ressurreição de Cristo, descrita por Marcos, e vai aparecer no versículo 7 do capítulo 16, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galiléia, ali, na Galiléia, o vereis, como ele vos disse. É interessante como aqui o anjo, ele fala dos discípulos e de Pedro. E aqui nós podemos abstrair duas coisas. A primeira, que revela um cuidado da parte de Cristo com Pedro, ao fazer questão de mencionar o nome dele, e também um coração de um homem que traiu o seu Senhor, aquele a quem ele amava, aquele que ele passou os 3 anos mais loucos da vida dele, os 3 anos de ministério de Jesus Cristo. Então o anjo faz questão de falar, fale aos discípulos e a Pedro. Talvez Pedro não se considerasse mais um discípulo de Jesus Cristo, porque ele o traiu, ele pecou, ele falou que faria algo e não fez. Ele não honrou sua palavra. E nós vemos o amor de Deus, porque ele fez questão de enfatizar que Pedro precisava saber da boa nova, do evangelho da salvação. O evangelho é a boa nova. Então, as boas novas da ressurreição precisavam chegar até Pedro. Então, em João 20, versículo 19, que é no mesmo dia da ressurreição, os irmãos podem abrir ali, João 20, versículo 19. Nós temos, eu vou ler com os irmãos, mas ele vai ter 2 momentos. No 20, 19 vai dizer, João capítulo 20, versículo 19, chegado após da tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Então Jesus, aqui ele aparece aos discípulos, e nessa ocasião específica, ele aparece a 10 discípulos, pois Judas Iscariotes já estava morto, e Tomé não estava no meio deles. Pedro estava aqui. Depois, no mesmo capítulo de João, no versículo 24, diz, ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Só mostrando que aqui Tomé não estava. 20, 24. E aí Jesus ele aparece novamente, um pouco mais para baixo, no versículo 26 diz, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé,
Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Então, mais uma vez, Jesus se manifesta agora com Tomé, e nós temos essa interação entre Jesus e Tomé. Então veja, irmãos, aqui em que situação Pedro se encontra. Um pescador, a Bíblia fala que ele tinha uns negócios com os filhos de Zebedeu, com João e com Tiago, um negócio de pesca que não ia muito bem. Ele conhece Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresenta a Pedro. Ele deixa tudo e segue Jesus. Ele vive 3 anos com Jesus. Ele trai Jesus no dia que ele morre. Então, Jesus ressuscita. Ele vai ao encontro de Jesus e não encontra. Jesus se revela no meio dos seus discípulos 2 vezes. Jesus ele se revela mais vezes, mas eu trouxe só aqueles que são muito relevantes para a vida de Pedro. Por 2 vezes, e nenhuma delas Pedro tem a oportunidade de falar com Jesus. Como estava o coração de Pedro? E por fim, irmãos, nesse mesmo capítulo de João 21, nós vamos ler o coração de Pedro e talvez o seu coração se enquadre no coração de Pedro. O meu coração se enquadra diversas vezes no coração de Pedro e eu comentei isso também outra vez. Às vezes Deus nos perdoa por algo que eu não compreendo. Como Deus poderia me perdoar disso? Novamente disso? O amor de Jesus é inexplicável, irmãos. Esse amor, ele constrangeu a Pedro, ele nos constrange todos os dias, porque todos os dias nós carecemos da misericórdia do nosso Deus. E como pode Deus nos perdoar todos os dias, irmãos? Em João, no capítulo 21, diz assim, versículo 1: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levantando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei os peixes que agora apanhastes. Nós vemos que o pescador de homens, eu falei aos irmãos para guardar essa frase, o pescador de homens voltou a pescar peixes. O pescador de homens voltou à sua vida, talvez já incrédulo da sua restauração.
Talvez ele imaginasse que o seu pecado era grave demais para receber o perdão. E nós vemos o poder de influência de Pedro, porque assim que ele volta a pescar peixes, vários discípulos o acompanham nessa empreitada. Irmãos, isso é uma cilada terrível de Satanás para nossas vidas. Sempre que nós pecamos, normalmente isso acontece com pecados que nos machucam mais, ou pecados recorrentes. Satanás quer colocar em nosso coração que nós não merecemos perdão novamente. E aquele plano que Deus tem para a sua vida, talvez você deixe de trilhar, como Pedro. Ele foi chamado a ser um pescador de homens. A Bíblia nos diz, nós lemos juntos, que ele imediatamente abandonou suas redes, mas ele volta a pegar as suas redes, ele volta a pescar. As redes que ele devia empunhar eram as redes espirituais, mas ele volta ao seu serviço cotidiano. Não deixe, irmão, que na sua consciência brote um pensamento de que o seu pecado é terrível demais. Não existe pecado que o sangue de Cristo Jesus não possa perdoar, que Ele não possa limpar. Isso é um orgulho do nosso coração. Nós achamos que o nosso pecado é tão ruim que o Filho de Deus não pode perdoar. É uma arrogância no meu coração achar isso. Quem sou eu para achar que algo que eu possa fazer invalida o sacrifício de Jesus Cristo? De forma alguma, irmãos. Não permitam que esse sentimento entre em seus corações. Busquem transformação, sim, para não pecar. A Bíblia nos incentiva a não pecar. Jesus fala, sede perfeitos, como eu sou perfeito. Mas se pecar, tendes um advogado junto ao Pai. O sangue do Cordeiro fala mais alto. Se arrependam e voltem a caminhar. É isso que Deus espera de nós. E aqui Jesus novamente, isso é maravilhoso, irmãos, veja, Jesus novamente pede para eles lançarem a rede. Qual foi a forma que Jesus chegou a Pedro assim que o encontrou na segunda vez? Ele diz, lance a rede. E da mesma forma ele pede, lance a rede novamente. E acontece a mesma maravilha, os peixes entram depois de uma noite inteira sem pescar nele. Aqui Jesus está falando, eu não te chamei para ser um pescador. Eu te chamei para pregar o evangelho, para salvar vidas. Por que você voltou para pescar? Ele teve que fazer o mesmo mover. E às vezes Deus ele tem que falar a mesma coisa para a gente de novo e de novo e de novo, para nos lembrar que nós não estamos nessa terra para sermos bons profissionais somente, para sermos bons filhos, bons pais. Mas Deus nos chamou com o propósito de servir ao nosso Deus, de amar ao nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Em João capítulo 17, na oração intercessória de Jesus Cristo, ele vai dizer, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A vida eterna começou quando nós recebemos a salvação. Nós já estamos na vida eterna. Nós devemos começar a vivê-la. A vida eterna é conhecer a Deus. Deus nos chamou para que viemos conhecer a Ele. Ele nos salvou, sim, nos perdoou, nos transformou, para que então pudéssemos conhecer. O conhecimento vai durar a eternidade, porque Deus é eterno. Todos os dias Ele irá revelar algo novo a nós na eternidade. E aqui, então, tem um encerramento de Pedro e Jesus Cristo. O encerramento do arco. Em João, ainda, capítulo 21, versículo 15, vai dizer assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor,
tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas, em algumas versões. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então aqui, da mesma forma que Jesus fez lembrar Pedro do propósito, do chamado para a sua vida, através de manifestar o mesmo milagre, ele também por 3 vezes indaga Pedro. Aqui nós temos a manifestação do amor de Jesus por Pedro. As 3 vezes que Pedro nega Jesus Cristo, por 3 vezes Jesus fala do seu amor. É a plenitude do perdão. Mas existe algo aqui que é maravilhoso nessa interação entre Jesus e Pedro, porque a palavra que Jesus utiliza ao se dirigir a Pedro, quando ele pergunta, Simão, filho de Jonas, tu me ama? Ou amas-me, nessa versão? Ele utiliza a palavra que talvez alguns irmãos já conheçam, que é o amor ágape. A palavra ágape. Durante a Bíblia, na verdade, na Bíblia, mas nos escritos gregos, normalmente eles têm 3 palavras para ágape. A ágape, a filéu e a eros. E aqui, o amor ágape, creio que já é do conhecimento de alguns irmãos, que é o amor sacrificial. E além disso, também ele significa deleite. O amor do deleite. Então ele pergunta para Jonas, você tem deleite em mim? Você morreria por mim? Você me ama ao ponto de dar a sua vida por mim? Só que a resposta que Pedro dá não é a mesma. A resposta que Pedro dá, por 3 vezes, é o amor filéu. O amor filéu é um amor de amigo. É uma amizade. É um companheirismo. Não é um amor que gera morte. Você não morreria por um amor filéu, mas você morreria por um ágape. E Jesus, por 3 vezes, ele indaga Pedro. Na primeira vez, se ele morreria por Jesus, ele diz que, sim, eu te amo, mas eu te amo não com o amor que você espera de mim, indo de novo. E na terceira vez, veja, Jesus utiliza dessa terceira vez também o amor filéu. Ele não mais pergunta o ágape, ele pergunta o filéu. Na terceira vez, no versículo 17, ele diz, você me amas? E na terceira vez, Pedro responde que ele sabe de tudo. E isso é um reflexo da transformação na vida de Pedro. E é maravilhoso porque, veja, nós lemos agora que Pedro, ele tentou encontrar Jesus diversas vezes. Ele foi ao túmulo e não estava lá. Ele se revelou aos discípulos, mas ele não teve uma oportunidade de interagir diretamente com Jesus Cristo. Ele procurou, ele correu, ele não encontrou. Ele queria, mas ele não encontrou. Então ele desiste. Ele vai pescar. Ele volta a pescar. Então Jesus se manifesta. Jesus vai até Pedro. E quando Jesus se manifesta a Pedro, Pedro tem a melhor resposta que ele poderia ter. Como se não bastasse a traição e esse amargor que havia na vida de Pedro, Jesus ainda espera no último capítulo de João para restaurar a sua vida. Jesus esperou Pedro se exaurir da sua capacidade, se exaurir da sua força. Jesus quis mostrar para um homem que confiava muito na sua palavra, na sua força, no seu braço, que não importa o quanto ele se esforçasse, o quanto ele buscasse com seu intelecto,
o quanto ele utilizasse de palavras bonitas, de persuasão, de poder, isso não é suficiente para Deus. Isso não serve para Deus. Jesus esperou para que então ele fosse até Pedro. Ele recebe a resposta de Pedro, de um Pedro que não daria essa resposta se fosse antes da crucificação, porque ele não deu. Ele não deu essa resposta. Jesus falou: eu vou morrer. E ele falou: eu morro contigo. E Jesus falou: não, você não vai morrer comigo, você vai me trair. E aqui Jesus pergunta de novo: você me ama ao ponto de morrer por mim? E Pedro responde: sim, eu te amo, mas ele não usa o ágape. Ele não é mais se fosse o Pedro de antes, com certeza, porque era assim que ele procedia. Ele diria: não, Senhor, eu morrerei pelo Senhor. Eu amo o Senhor como o Senhor me ama. Eu estou disposto. Mas a gente vê um coração de um homem quebrado. Jesus permitiu que ele ficasse nesse ponto. Então, na terceira vez, Jesus fala: Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele utiliza também esse filéu. Ele mostra para Pedro: eu sei. Como poderia Pedro falar que morreria por Jesus depois de o ter traído? Seu coração jamais responderia dessa forma. E Jesus entende. É isso que Jesus esperava dele. Então, no título da minha Bíblia, antes do versículo 15, diz: Pedro é restaurado por Jesus. Eu acho esse título muito feliz, porque de fato Jesus restaura Pedro. É maravilhoso como nós vemos a forma de Jesus proceder com Pedro, é a forma que ele procede com você, comigo, com cada um de nós. Ele tem o seu tempo, ele tem o seu modo, ele tem a sua maneira, para garantir que a sua obra, a obra de Deus, seja feita segundo a vontade do dono da obra. Pois assim ele vai alcançar dos nossos corações aquilo que ele quer. Ele vai alcançar a transformação que ele quer, que ele espera. E nós vemos que Pedro, ele aprende esse amor. Ele aprende o amor ágape. Porque ele morre por Jesus Cristo. No livro dos Mártires, para aqueles que tiveram a oportunidade de ler, é relatado que Pedro ele foi crucificado de ponta cabeça porque ele não se sentiu digno de morrer como seu Senhor. Olha a transformação da vida de Pedro. Por isso que só Jesus sabe lidar conosco. Só Jesus sabe lidar com você. Só Jesus sabe lidar comigo. Ele sabe certinho o tempo de ficar em silêncio, de esperar, de nos esvaziar de nós mesmos, da nossa força, da nossa tentativa constante de conseguir tudo da nossa maneira, no nosso tempo, na nossa força. Ele sabe, ele é o arquiteto perfeito, ele é o criador perfeito, ele sabe lidar com cada um com tamanho detalhe. É impressionante a forma que Deus lida com Pedro, a forma que Deus lida comigo, com vocês, quando eu escuto os testemunhos dos irmãos. Então nós vemos Pedro, eu vou encerrar por aqui, mas ainda nós vemos Pedro escrevendo 1 Pedro, depois os irmãos leiam 1 Pedro, 2 Pedro e vejam a obra que Deus faz no coração de Pedro, quando ele escreve essas duas cartas. A transformação que ele passou. O Espírito Santo de Deus é quem promove a transformação. Jesus Cristo é quem promove a transformação. E eu quis também fazer aquela introdução no começo, falando sobre salvação, sobre perdão, sobre transformação, porque com a vida de Pedro, nós temos o reflexo de um homem que foi transformado por Jesus Cristo. Ele foi um dos primeiros a experimentar a transformação que só pode vir da obra que Jesus tinha acabado de fazer. Jesus tinha acabado de morrer na cruz, ressuscitar, logo mais ia subir aos céus, e Pedro já experimentou o poder da salvação. Esse poder que só é possível porque Jesus morreu.
só foi possível porque Jesus morreu e ressuscitou. Não seria possível sacrificando animais. Não tiraria a culpa do seu coração. Talvez o pecado fosse expiado, mas o seu coração não seria transformado. Então Pedro simboliza o poder de Deus e nós simbolizamos esse mesmo poder. Amém. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor com nossos corações, com nossa mente, com nosso ser, Senhor. Não temos nada para dar ao Senhor, nada de bom em nós. Nós só temos maldades, só temos murmurações, só temos reclamações, Senhor. E ainda assim Tu morreu por nós. Que o Senhor venha revelar de fato o nosso coração mau, para que ele venha à luz e a Sua luz possa dissipar as trevas que há em nosso coração. Que o Senhor promova tudo o que for necessário para que nós nos aproximemos mais do Senhor. Promova o que for necessário, porque a vida não tem sentido se não for vivida aos Seus pés, Senhor Jesus. A vida nessa terra é tão curta. É curta demais para viver longe do Senhor. É curta demais para não nos deleitarmos na Sua presença. Remova tudo o que impede esse deleite, tudo o que impede o mover do Seu Santo Espírito. Remova as barreiras que nós construímos em nossas mentes, em nossos corações. O Seu Espírito Santo, que é perito nisso, Deus, em quebrar nossas correntes. E revela o Seu Filho, revela o Seu amor, revela a Sua obra redentora, que ela venha nos constranger, que ela venha nos colocar de joelhos, que ela venha trazer lágrimas aos nossos olhos, quando nos recordamos de uma obra de um Deus perfeito que morreu por criaturas miseráveis como nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque uma vez foi necessária e agora nós temos comunhão com o nosso Deus. Tudo que há de bom em nós vem de Ti. Tudo que há de bom em nós vem de Ti. E tudo que há de mal em nós vem de nós mesmos. E isso nós pedimos para que o Senhor extingue de nosso ser, para que só haja luz e possamos caminhar em direção a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Peço perdão que eu me estendi um pouco, irmãos, eu não queria passar do horário. Mas amém. Deus abençoe.